Olá pessoal, vamos continuar gravando aí Física 2 para o capítulo 13, ciclo de Carnot. Vamos lá. Uma máquina térmica opera num ciclo termodinâmico máximo entre as temperaturas de 100 e 400 Kelvin, rejeitando 150 joules de calor para a fonte fria. Calcule o rendimento dessa máquina. Então, o rendimento aí no ciclo de Carnot, nós aplicamos essa fórmula 1 menos temperatura da fonte fria menos a temperatura da fonte quente, dá aí 60%. Calor retirado da fonte quente. Calor retirado da fonte quente, nós vamos calcular aí como 3.750 joule. É só a gente igualar, né, o calor da fonte quente sobre o calor da fonte fria, é igual a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, e vai dar aí 3.750 joule. A letra C, trabalho realizado pela máquina. Aí a formulinha geral, né? Quantidade de calor é igual aí o trabalho mais a quantidade de calor da fonte fria. Resposta 2.250 joules. Então, um exercício bem conceitual. Número 2. O ciclo de Carnot trabalha entre duas fontes térmicas. Uma quente, 227 graus Celsius, e uma fria, menos 73 graus Celsius. Qual que é o rendimento e o percentual da máquina? Então, só calcular o rendimento. N igual aí 1 menos 200 sobre 500, dá 60% também, letra E. 3. A Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto no progresso produtivo e nível econômico e social. Iniciada na Inglaterra em meados do século XVIII, expandiu-se pelo mundo a partir do século XIX. James Hargreaves, em 1764, na Grã-Bretanha, inventou o spin jenny, uma máquina de fiar rotativa que permitia a um único artesão fiar 8 fios de uma só vez. James Watt, em 1768, inventou a máquina a vapor. Gottlieb, em 1885, inventou o motor a explosão. Em relação às máquinas térmicas, de acordo aí com a segunda lei da termodinâmica, ele quer saber o que é correto. Então, o item 1 e 2 estão corretos, né? Uma máquina térmica operando em ciclos pode retirar calor de uma fonte e transformá-lo integralmente em trabalho. E a segunda lei da termodinâmica se aplica aos refrigeradores porque eles transferem calor da fonte fria para a fonte quente. Só o item 3 está errado, né? Não existe máquina 100%. Então, letra E. 4. Uma máquina térmica opera segundo o ciclo de Carnot entre as temperaturas de 500 Kelvin e 300 Kelvin, recebendo 2.000 joules de calor de fonte quente. O calor rejeitado pela fonte fria e o trabalho realizado pela máquina em joules são respectivamente. Então vamos lá. Primeiro a gente precisa calcular aí a quantidade do rendimento. O rendimento vai ser aí de 5 sobre 2. 5 sobre 2 isso a gente precisou calcular ele primeiro para aplicar outra formulinha aí de ciclo de Carnot, que também rendimento é 1 menos a quantidade de calor da fonte fria sobre a quantidade de calor da fonte quente, já que a pergunta é sobre a fonte quente. Então 5 sobre 2, vou deixar em fração mesmo, fica mais fácil de fazer a conta, vai ser igual a 1 menos QF sobre 2.000, tira o MMC daqui, resposta dá 1.200 joule. Então 1.200 joule é a primeira resposta. A segunda ele quer saber o trabalho. O trabalho foi de 800 joule, letra D. Exercício 5. Em uma mesa redonda, 3 cientistas debatem a respeito de um ecossistema. De acordo com as leis termodinâmicas, marque V para verdadeiro e F para falso. Então vamos lá. Cientista 1. A energia absorvida e armazenada pelas espécies produtoras é completamente aproveitada por toda a rede alimentar, composta pelos produtores, consumidores primários, secundários. Isso é falso, né, gente? Aqui está mais envolvido com biologia. A afirmação do cientista é inadmissível, pois, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, é impossível existir um sistema que transforma integralmente
em trabalho com o calor absorvido de uma fonte em dada temperatura, verdadeiro. E o terceiro aqui, a afirmação do cientista é inadmissível porque viola a primeira lei da termodinâmica. Então, o número 5 é falso. A terceira, letra C, a resposta. Viola a segunda lei da termodinâmica. A turbina de um avião tem rendimento de 80% do rendimento de uma máquina ideal de Carnot que opera às mesmas temperaturas. Em voo de cruzeiro, a turbina retira calor da fonte quente, 127 graus, e ejeta gases para transformar estes a menos 33 graus. O rendimento dessa turbina é D. Então vamos aplicar a mesma formulinha. Nós vamos chegar aí a 40%. 40% representa aí o total. Como ele falou que o rendimento é de 80%, nós vamos ter aí então 32% de rendimento total da turbina, tá? Cuidado aqui. 80% é a quantidade máxima do ciclo de Carnot. 7. Uma máquina térmica de Carnot é operada entre duas fontes de calor a uma temperatura de 400 e 300 Kelvin. Se em cada ciclo o motor recebe 1.200 calorias da fonte quente, o calor rejeitado por ciclo a fonte fria em calorias vale. Então, a mesma forma nós vamos aplicar, o rendimento é do 0,25 e com isso calculamos o trabalho que é de 300 calorias. Então, se o trabalho é de 300 calorias e a fonte quente tem 1.200 calorias, a quantidade de calor da fonte fria é de 900 calorias, letra E. 8. Uma máquina de Carnot é operada entre duas fontes, cuja temperatura são respectivamente 100 e 0 graus Celsius, admitindo-se que a máquina recebe da fonte quente uma quantidade de calor igual a 1.000 calorias por ciclo, pede-se o rendimento da máquina e a quantidade de calor rejeitada pela fonte fria. Então vamos lá. Primeiramente o rendimento, né? Rendimento vai ser 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso tudo em Kelvin, tá? Vai dar 27%. E depois ele quer saber a quantidade de calor da fonte fria, que vai dar aí 730, né, caloria por ciclo. Vamos lá, 9. A segunda lei da termodinâmica afirma em sucintas palavras que não há possibilidade de converter integralmente calor em trabalho. Esquematicamente, a figura a seguir revela como funciona uma máquina térmica. A gente tem aqui o funcionamento de uma máquina térmica e tem a pergunta aí. Considerando que o trabalho realizado nessa máquina valha 1,2 kJ e que na parte energética rejeitada para a fonte fria valha 2/5 da recebida da fonte quente, é correto afirmar que o rendimento da máquina retratada na figura e a parte energética rejeitada valem respectivamente. Então, o trabalho equivale a 3/5, né? Pois o calor rejeitado para a fonte fria, segundo o enunciado, é igual a 2/5. Então, o trabalho aí é 3/5 de Q1. Q1 aí é igual a 5/3. Então, o trabalho é 5/3 vezes 1.000, 1,2 kJ, ou 1.200 Joule. Então, Q1, nós podemos dizer que Q1 vale 2 kJ. Com isso, nós podemos calcular o rendimento, né, o trabalho de 1,2 kJ dividido pelo Q1, que vale 2. Isso vai dar 0,6 ou 60%. Para calcular o Q2, aí a fonte fria, nós vamos ter aí 0,8 kJ. Então, a 9, a resposta, letra B. 10. Um motor de Carnot cujo reservatório abaixo a temperatura está a 27 graus Celsius apresenta um rendimento de 30%. A variação de temperatura em Kelvin da fonte quente a fim de aumentarmos seu rendimento para 50% será D. Então a gente tem inicialmente aí um rendimento de 30%, então 3/10. Calculando aí o TQ, temperatura da fonte quente, dá 428,6 Kelvin. Para calcular aí da fonte fria, que é de 50%, rendimento 1/2, nós vamos chegar a 600 Kelvin.
Então a variação foi de 600 Kelvin menos os 428, que dá 171, aproximadamente aí 170, letra C. Vamos para 11. O segundo princípio da termodinâmica assegura que é impossível construir uma máquina térmica operando ciclos cujo único efeito seja retirar calor da fonte e converter integralmente em trabalho. Considere as consequências desse princípio. É correto afirmar que, letra C, o rendimento de uma máquina térmica nunca poderá chegar a 100%, né? Pois nenhuma máquina térmica consegue transformar integralmente calor em trabalho. 12. Em um livro com diagramação antiga era apresentado o esquema a seguir, de troca de calor entre dois corpos A e B. Nesse esquema, o autor explica que o calor espontaneamente não pode ir de um corpo para outro de temperatura mais alta. Essa afirmação está de acordo com a letra C, gente, segundo a lei da termodinâmica. 13. Processo cíclico de Carnot, que é uma máquina térmica teórica de rendimento máximo, é constituído de duas transformações isotérmicas e duas adiabáticas. 14. Termodinâmica é a termologia que estuda a relação entre calor e trabalho. Nesse âmbito, assinale que for correto. Então, a 14, vamos lá. O item número 1 está correto. De acordo com a primeira lei da termodinâmica, as transformações isotérmicas, o calor trocado no meio é transformado em trabalho e vice-versa. Número 2 também está correto, né? Conforme a primeira lei da termodinâmica, nas transformações isovolumétricas, conclui-se que todo calor trocado com o meio resulta em uma variação de sua energia interna. O item 4 também está correto. O enunciado da segundo princípio da termodinâmica, formulado por Carnot, diz que só é possível transformar calor em trabalho quando se dispõe de duas fontes de calor e temperatura diferentes. A 8 e a 16 estão erradas, tá, gente? Então a soma aqui dá 7. A 15, vamos para 15. Também é uma questão teórica aí, só questão teórica. Número 1. Por ser ideal imaginária, a máquina de calor proposta por Carnot contraria a segunda lei? Não. A lei de Carnot aí é a lei do rendimento máximo teórico, mas não é 100%, nenhum rendimento 100%. Nenhuma máquina térmica que pode operar em duas determinadas fontes T1 e T2 pode ter maior rendimento que a máquina de Carnot. Verdade. A máquina de Carnot aí é o rendimento máximo teórico. Uma máquina térmica operando segundo o ciclo de Carnot entre uma fonte quente e uma fonte fria apresenta um rendimento igual a 100%. Isso é, todo o calor que ela é fornecida é transformado em trabalho. Já sabemos que isso é falso, né? O rendimento da máquina de Carnot depende apenas das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Isso também está correto, tá? E o 16 também está correto. O ciclo de Carnot consiste em duas transformações adiabáticas e duas isotérmicas. A soma aqui dá 26. Próximo item, número 16. O 16, já resumindo aqui, é uma teoria. Todos estão corretos. Importante aqui o 16. Bom, 17. Um escritório de patente recebe um pedido de um inventor que deseja registrar uma máquina térmica que opera entre duas fontes de calor com temperatura de 227 graus Celsius e 177 graus Celsius. Segundo o inventor da máquina, retira 4 vezes 10 a quinta joule de calor da fonte quente e realiza trabalho de 5 vezes 10 a quarta joules em cada ciclo de funcionamento. Nessas condições, é correto afirmar que, então, se a gente for pensar aqui no rendimento máximo, nós vamos ter um rendimento do ciclo de Carnot de 10% e o rendimento da máquina é de 12,5%. Logo, a resposta correta é a letra A. 18 também é um exercício conceitual. As somas aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, porque a 20 é um pouquinho comprida, é 2, 4 e 16, dando uma soma de 22. 19.
Calcule a potência dessa máquina. Potência é o watts sobre o tempo aí. 1.200 dividido por 0,25, 400, 4.800 ou 4,8 kW, letra E. 20. Um engenheiro mecânico projetou 4 módulos de máquina, tendo operados com as mesmas especificações, que temperatura, fonte quente e fonte fria, valem 400 e 300. Então nós temos aqui 4 modelos de máquina. Qual dessas máquinas não viola a lei da termodinâmica? Para isso, gente, a gente precisava primeiro aplicar a formulinha do trabalho, né, que é a quantidade de calor da fonte quente igual da fonte fria, e comparar os resultados. Tinha que dar o mesmo. Na letra A e na letra C deram o mesmo resultado. Então atendia a primeira lei da termodinâmica. O B e o D não atendem a primeira lei da termodinâmica. Agora, para atender a segunda lei da termodinâmica, é importante que a máquina tenha um rendimento menor que a máquina de Carnot. Então vamos analisar o C e o D. A máquina C tem um rendimento aí de 25%, aplicando aí o ciclo de Carnot. A máquina A tem um rendimento de 40%. A máquina C, né? A máquina C na verdade tem um rendimento de 17%. Então, apenas a máquina C atende aí a segunda lei da termodinâmica. Então, nós tínhamos aí duas que atendiam a primeira lei, só a C atende a segunda lei da termodinâmica. Resposta à letra C, e assim finalizamos mais um capítulo.